vamos aproveitar e vamos apresentar aqui a nossa convidada especialíssima de hoje, né, Juninho Fonseca? Aliás, ela já contribuiu enormemente para o nosso esporte, mais especificamente para o voleibol, e contribuiu não só ganhando medalhas, não só com as conquistas, mas também incentivando e fomentando o desejo das garotas, né, em se tornarem também esportistas, seja qual for a modalidade, enfim. Ela escolheu o vôlei. E a nossa querida Tandara, brasiliense Tandara. É correto o gentílico de quem nasce no Distrito Federal é mesmo candango? Eu já te cumprimento, né, desejando boa tarde e já te fazendo a primeira pergunta. Tudo bem, Tandara? Tudo jóia, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Muito obrigada, né, por me dar a oportunidade de participar do programa tão lindo, com várias pessoas experientes. E eu te respondo já a minha primeira pergunta, já sim, é natural dizer, e é candango, não brasiliense. Não, tem gente que se confunde bastante e tem gente que acha até, Tandara, a grande verdade, cara, eu às vezes peco pela minha espontaneidade, né? Eu falo o que passa na cabeça, não fico, né, triturando muito as coisas e tal. Nós estamos vivendo em tempos de um mimimi, de um tamanho do planeta que você tem que tomar cuidado com tudo que você fala, como você chama, como você vai se referir a determinada coisa. Então pode ser que tenha gente até que se ofenda, fala assim, tá chamando o cara de candango. Não, cara, é o gentílico da cidade, não é ofensa, não é demérito nenhum, né, Tandara? É exatamente isso, e principalmente as pessoas confundem, porque tem uma cidade satélite, né, em Brasília, em que se chama Candangolândia. Então, as pessoas geralmente perguntam, candango porque nasceu na Candangolândia? Não, gente. Quem nasceu em Brasília em si é candango. Muito bom. A Tandara, deixa eu ver como é que está o som do Zenon agora, para ele cumprimentar a Tandara também. Está voltando, né, Zenon? Está voltando o som do Zenon. Eu vou desconectar o Zenon para a gente conectar de novo. E aí a gente vai corrigir esse probleminha com toda certeza. Peço desculpas aí a Tandara e aos nossos amigos, né, amigos e amigas. A gente vai corrigir essa questão do áudio aqui. Ô, Tandara, você é vamos lá atrás, só para a gente, todo mundo te conhece, você é uma figura muito conhecida, não só no meio do esporte, mas no Brasil de uma forma geral. Mas para a gente entender melhor a tua evolução enquanto ser humano, porque afinal de contas daqui para frente você vai dedicar boa parte da sua vida olhando para o ser humano, trocando com o ser humano, entendendo a necessidade do ser humano. A gente está muito limitado aqui pelo artigo 126 da lei eleitoral, a gente não pode ser tão assim incisivo e tal, mas a gente pode sim fazer com que as pessoas entendam quem é a Tandara de verdade. Então você nasceu em Brasília, é filha do seu Evaldo. O que seu pai fazia em Brasília? Ele é natural de Brasília, ele é migrante? Conta um pouquinho da tua história para a gente, por favor, Tandara. Bom, meu pai ele é nascido em Patos de Minas. A minha mãe é nascida no Lago do Junco, no Maranhão, Dona Maria da Graça. E eles se encontraram, né, se conheceram em Brasília, e eu nascida em Brasília, no dia 30 de 10 de 1988. Enfim, meu pai policial militar, minha mãe dona de casa, mas sempre com o sonho de ser também uma policial militar. Os dois faziam esportes, a família inteira já vinha do esporte. Eu comecei no esporte com 9 anos, através de sempre joguei na escola, né, interclasses, enfim, jogos escolares. E para mim era a melhor aula do dia, era de educação física. E quando chegava na sala pingando. E isso para mim era muito gratificante. E com 9 anos, de 9 para 10 anos, eu vi uma peneira que passou na TV de um projeto social, né, de voleibol. E me encantou. Eu que já tinha feito todos os esportes possíveis na escola, mas nunca me identifiquei. Então fui. Minha mãe e meu pai tinham esquecido no dia e, enfim, cheguei e falei assim, olha, é hoje, vocês vão me levar? E meu pai, não, tá bom, nós fomos de ônibus nesse meio tempo meu pai já sabia que eu queria, porque eu tinha, durante a semana inteira, eu não tinha dormido, estava bastante ansiosa, né, por toda a situação. Então, ele já foi me ensinando, ó, você pega esse ônibus e vai assim. Então, assim, 10 anos eu já estava andando de ônibus sozinha em Brasília. Então, puxa vida. Foi muito puxado. Esse início, para mim, foi um crescimento muito grande.
E eu comecei nesse projeto, fiquei nesse projeto de 3 para 4 anos, na verdade 3 anos e meio. Né, e joguei, eu era infantil, mas jogava no infanto, jogava no juvenil também, né, porque eu sempre tive um incentivo da minha família, desses técnicos em que falaram para mim que eu tinha esse potencial e que eu podia completar. E, na verdade, naquele momento eu não queria só completar, eu queria ser destaque, eu queria jogar efetivamente. Então, eu sempre tive muito essa força de vontade. E com 14 anos, eu tive a oportunidade de sair de casa. Então, uma mãe em sã consciência hoje, eu sou mãe de uma menina de 6 anos e hoje eu vejo o quão a minha mãe foi corajosa de me liberar, me autorizar a sair de casa com 14 anos. E nunca mais eu voltei para casa. Hoje eu tenho 33 anos e foi assim muito difícil o início, foi uma correria, foi choro, mas foi um crescimento e um amadurecimento muito grande. Isso para mim foi importante. E eu saí de casa com 14 anos, meus pais foram me levar e foi a viagem mais longa da vida, que eles falam que choraram, nunca choraram tanto na vida, mas sabiam que me deixaram confiantes de que era realmente aquilo que eu queria, que realmente era aquilo que eu queria fazer. Né? Eu queria fazer do esporte a minha vida. E sempre perguntavam, você quer ser uma jogadora ou você quer ser uma atleta? Porque para mim tem essa diferença. Jogadora, simplesmente eu vou jogar o voleibol nas minhas horas vagas, eu vou ali, treino, faço minha aula, vou aprender, mas eu vou voltar para casa e está tudo bem. E não, eu quis ser uma atleta, fazer do esporte a minha vida. Então teve toda uma resiliência, sabe? Uma responsabilidade perante tudo aquilo. E eu, com 14 anos, eu já ajudava meu pai em casa, porque o meu salário, mesmo com 14 anos, já era muito maior do que o do meu pai. Então, isso para mim foi interessante também, complementar a renda da minha família em casa. Né? Não nasci em berço de ouro, sempre foi muito difícil, mas para mim a base, que é a família, foi muito mais importante. E desde então, eu nunca mais voltei para casa. Posso dizer que eu joguei na maior parte enfim, se tiver 18 times... Né? No Brasil, eu joguei em 17, passei por todos, sempre com a cabeça de realmente jogar, de querer, de buscar mais. Joguei nos principais times, fui campeã brasileira, perdi também, fiquei em último. Mas a vida é assim, a gente aprende ganhando e a gente aprende perdendo também. Então, esse ano que passou, eu disputei a minha 18ª Superliga, então eu joguei 18 anos. Né, no Brasil, tive uma experiência só internacional, que foi no ano de 2018, que para mim foi fundamental, principalmente para o meu crescimento pessoal. Infelizmente, eu tive uma lesão em que me tirou efetivamente das quadras por um longo período, num campeonato muito curto. Então, eu tive que amadurecer muito rápido para entender, ver aquilo que eu estava fazendo efetivamente e de que forma eu poderia agregar, né, nesse time. Então, a minha experiência fora da quadra, esse amadurecimento, ele foi muito mais importante do que o profissional. E o esporte, ele ensina isso também, né? Ele transformou a minha vida lá no início, morava numa comunidade e hoje, graças a Deus, eu tenho a minha família, que o esporte me apresentou também. Eu tenho meu marido, eu conheci ele há 10 anos atrás, no mesmo clube em que eu jogava. Hoje nós temos uma filha de 6 anos. Então, assim, toda essa estrutura de bens materiais, sabe? Essa estrutura que o voleibol me deu, foi pela minha dedicação de todos esses anos. Né? E eu tenho que agradecer a minha base, que é a minha família, que nunca desistiram de mim, que sempre estão ao meu lado, no melhor momento e no pior também. Eles estão ali segurando a minha mão, vendo e me batendo, né, falando, olha, tá errado. Então, a gente precisa sempre de alguém que puxe a gente de onde a gente veio. E isso, para mim, é determinante. A minha família faz isso com uma maestria absurda. Não, isso é extremamente importante. O áudio do Zenon já está corrigido. Zenon, boa tarde para você. E a Tandara falou aqui uma quantidade, né, de conteúdo, uma quantidade enorme de conteúdo, não dá para se ater a uma coisa só ou outra. Nós estamos falando de uma garota que pôde brincar de boneca, não é por opção dela, mas pôde brincar de boneca ou de carrinho, do que ela quisesse, até os 8 anos de idade.
Porque a partir dos 9, sem ela saber, sem entender naquele momento, ela estava se tornando adulta, com 9 anos de idade. Com 14 anos de idade, e aí são as injustiças sociais, econômicas, financeiras que a gente vive no Brasil. Um policial militar ganhava menos do que uma garota de 14 anos que estava iniciando a vida esportiva, e essa garota de 14 anos já tinha amadurecido o suficiente para entender que ela precisava ajudar no sustento da casa. Então, olha quanta coisa forte a gente está falando aqui, e através do depoimento, é história real, isso aqui não é roteirizado, é a história da vida da Tandara. Acabou de contar para a gente aqui. Então, tem muita coisa, Zenon, que as tribulações do dia a dia acabam tirando, não é, da gente, o foco da gente, às vezes coisas que nem passam pela cabeça, mas que quando a gente tem esse tipo de oportunidade de ouvir essas histórias, entender e se teletransportar para aquele tempo e tentar imaginar a vida das pessoas. Cara, ela nasceu em Brasília, não é? E não foi na parte rica de Brasília, não foi perto lá da antena da TV lá, né? Ela nasceu em comunidade, tá? E teve essa vida sensacional. E deu para nós brasileiros, eu me recuso a contar, mas são dezenas e dezenas de medalhas de ouro, de prata, de bronze, fora as consagrações pessoais. Enfim, um exemplo de vida. Zenon, boa tarde. Muito boa tarde, Nando. Boa tarde, Juninho. Boa tarde, Tandara. Sou seu fã. Ai, obrigada. Demais. Sua biografia é fantástica, se assemelha muito com a minha, que comecei assim, jovem, de uma família de classe baixa, e pude, através de muito esforço, determinação, sempre agradecendo a Deus pelo dom que Ele me deu, procurando ser o melhor na minha atividade, que ele também escolheu para mim, né? Que foi ser atleta profissional de futebol, porque não passava pela minha cabeça de ser um atleta profissional de futebol. Então eu fui agraciado, né, por Deus para ser esse profissional dentro do segmento do futebol. Mas você é uma vencedora e que tem milhares de fãs, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. E a gente fica muito feliz com essa tua trajetória dentro do vôlei, no qual nos proporcionou muitas emoções. Parabéns por tudo isso que você faz e está fazendo. Obrigada, Zenon. E você falou uma coisa muito importante. Quando você falou que Deus, né, te agraciou com esse dom. E é exatamente aquilo que eu falo também. Deus, ele, na verdade, eu costumo dizer que Ele emprestou esse dom para mim, para que eu fizesse a diferença, para que eu transformasse, através da minha história, outras vidas também. E aí eu falo também que na hora que eu parar, esse dom ele vai ser devolvido, porque ele vai emprestar para outra pessoa, né? Então, é exatamente isso. Eu agradeço imensamente pelo seu carinho, pelas suas palavras. Com certeza, ver um ícone, né, um ídolo, igual a você também, falar palavras tão bonitas sobre mim, né? E eu fico muito feliz. Muito, muito obrigada. Muito bom. Ô, Juninho, o estúdio está mais bonito hoje, né? Todo dia só o Juninho nesse estúdio aí, viu, Tandara? Todo dia a gente tem que aturar esse rostinho bonito, mais ou menos aí. Fiz até a barba hoje, Nando, porque eu sabia da convidada, falei, tenho que equiparar, né? Senão vai ficar muito distante. Nando, a Tandara e o Zenon trouxeram para nós o entendimento que nós temos na vida. Esta vida que, como ela disse, Deus emprestou o talento esportivo e ela cuidou muito bem, Nando. Veja que maravilha. Deus emprestou e ela cuidou. Teve a participação do empenho, desempenho, o esforço dela. Então, quando ela diz que ela fala em atleta, não é jogador, é atleta. Alguém que vai buscar resultado, alguém que vai transformar a ferramenta que somos, enquanto atletas, no resultado, no desempenho. Então, eu fiquei aqui puxando o saco dela, Nando, tentando entender mais de vôlei, Zenon, porque é o seguinte, do que eu entendo de vôlei, não é nada, mas eu curto muito assistir as meninas e os meninos também, não tem importância. Sim. E, Nando,
que profissional é essa moça aqui. E quando ela faz referência aos pais e à filha, eu fico muito parecido com ela, Nando, sabia? Sabia? É o laço familiar, né, cara? A estabilidade do laço, da raiz familiar, ela é fantástica para o resto da nossa vida e é o conhecimento, né, Tandara, que a gente adquire, que não é um conhecimento acadêmico, mas é um conhecimento de vivência, de prática, que é o que a gente vai, é a faculdade da vida que a gente vai ensinar a Maria Clara, né? Com a certeza. minha Letícia, a sua Maria Clara, enfim. Exatamente. É a bagagem que a gente vai passar, né? Com certeza tem toda essa experiência e muitas pessoas me perguntam, você vai querer que a Maria Clara jogue? Eu falei assim, eu, Tandara, sabendo da dificuldade, do que eu passei, sei que é uma geração completamente diferente, mas dentro do esporte, se depender de mim, não incentivarei. Porém, se ela quiser e ela falar, não, mamãe, eu quero ir, com certeza o apoio vai ser 100%, se realmente for aquilo que ela queira fazer, né? E hoje eu tenho a Escola de Voleibol Tandara Caixeta e ela faz parte do projeto. Então, ela adora sacar por baixo, fazer manchete, toque. Então, todo esse... E ela é totalmente engajada, assim, ela super gosta, é muito coordenada. E ela fala, mamãe, joga comigo. Aí eu tenho que ir lá participar. E ela gosta de atacar, ela levanta para mim. Isso para mim é importante. E aí ela questiona, ela fala, eu quero ver porque eu vou jogar com a minha mãe. E eu falo assim, meu bem, você tem 6 anos, a mamãe já tem 33. Para eu esperar, mas vamos colocar aí mais 10 anos, eu não sei se eu aguento. Bom, Mas, Tandara, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, lógico. Não vou questionar e vou te respeitar muito na sua resposta, né? O porquê que você não vai incentivar a sua filha a seguir a sua carreira tão linda? É justamente por toda a dificuldade que eu passei. Enfim, a gente sabe que o meio, né, do esporte, ele é um meio muito ruim, mas ao mesmo tempo ele é muito bom, porque ele direciona, né, muito. Então, incentivar a ela passar por toda essa dificuldade, todo esse... enfim, eu levei muita pedrada, né, durante todo esse período. Eu fui muito criticada. E eu não sei de verdade se ela aguentaria. Posso falar agora, até mesmo como mãe, de querer proteger ela, né? Eu não sei se ela aguentaria tudo isso, principalmente por ser uma geração completamente diferente. Mas se for de minha vontade, eu não incentivarei. Mas, se ela quiser e ela falar, não, eu quero, aí sim eu vou ensinar para ela o caminho das pedras, vou dizer para ela realmente como tem que ser feito. Mas se depender de mim e principalmente do pai dela também, não será. Que ele também é atleta, né? Ele jogou 25 anos. Só que ele teve uma trajetória completamente diferente da minha. Eu sempre gostei muito de jogar no Brasil, por estar perto da minha família. Por 1h30 de avião ali, você já está perto da família. Ele não, ele já jogou 16 anos fora do Brasil, né? Ele fez uma carreira internacional muito melhor. Então, são objetivos de carreira completamente diferentes, né? E se depender dele também, acho que não vai ter esse incentivo, não. Eu acho difícil não acontecer. Eu também. Exatamente. É natural, ela me vê jogar, ela me vê dentro da quadra. É complicado e ela vai, e ela torce. Na hora que ela chega no ginásio, eu olho para a bancada, ela está batendo palma, vai mamãe. E assim, é a coisa mais linda do mundo. Eu acredito que seja inevitável também, porque ela super gosta de treinar e ela é muito dedicada, ela é muito disciplinada. Então, chega no treino, ela quer ser a primeira, ela gosta da perfeição. Já é então, né? É complicado. Gente, ó, eu vou falar um negócio para vocês do alto da minha experiência de 3 casamentos. Você é bom disso, hein, Nando? Cara, Olha lá o Zé. Olha lá o Zé. Verão,
Quem manda na tua casa é a Selene, quem manda na casa do Juninho é a Cláudia, né? A mulher, ela é determinante. E Tandara, me desculpe, mas você vai conhecer esse lado feminino que talvez você não conhecesse. Quem vai mandar em você é tua filha, cara. Se ela falar, mamãe, é isso, cara, você vai largar o que você tá fazendo e você vai fazer, porque ela vai mandar, cara. É assim. Verdade. Ô, Nando, só para finalizar esse detalhe, Claro. porque esse tal de mamãe amolece qualquer um, Nando, não tem jeito. Você é louco, você é louco. É a palavra-chave, é mágica essa palavra. E não adianta o papai. Não. O papai é pior ainda. Pior ainda, porque meia palavra já amolece o coração do papai. Viu? Exatamente. Que bom, que bom. Ô, Juninho, então deu pra gente perceber, pela história de vida, pelos relatos, né, da Tandara, a visão de mundo e de sociedade que ela traz consigo através da sua bagagem, que a gente pode ver que é de muita responsabilidade, etc. Ela não encerrou a carreira esportiva ainda oficialmente ou encerrou, Tandara? Não, ainda não. Tá naquele... Então, eu venho respondendo um processo, né? Eu fui punida no Brasil em 48 meses, enfim. Mas eu tenho minha cabeça, meu coração muito tranquilo de que realmente não foi intencional. E eu quero provar isso, né? Essa injustiça que fizeram comigo, enfim, que dentro de começou-se errado, né? Então, hoje eu estou no CAS, né? Enfim, o Tribunal Superior do Esporte lá em Lausanne, na Suíça, para provar realmente isso, que não foi intencional. E dentro disso, as minhas provas, a minha defesa já comprova isso, né? Só que no Brasil, eu não fui nem ouvida, me senti completamente desrespeitada. Porém, enquanto tiver se tiver 10 instâncias para que eu recorra, eu vou fazer, né? Porque eu acredito exatamente porque eu sei o que eu fiz. E eu sei que eu não fiz intencionalmente. Se foi contaminação, que é o que nós acreditamos que seja, vai ser provado. Então, vamos para a Corte Superior, já estar lá, estou esperando o meu julgamento, né? E eu estou em paz com o meu coração, sabendo exatamente aquilo de que eu não fiz. Então, eu durmo tranquila, coloco a minha cabeça no travesseiro, de que eu não trapaceei em nenhum momento. E aí, quando eu falo realmente de proteger a Maria Clara, hoje eu passo, né? Hoje não, são 11 meses já, dia 5 de agosto, vamos completar um ano, né, que tudo ocorreu. E eu estou respondendo isso, me permaneço em pé. Porque, assim, é muito difícil, as pessoas acham que são as donas da verdade, principalmente as redes sociais, e que é uma terra de ninguém, que você pode julgar, e você é o juiz, e você, enfim, você simplesmente tem que ficar do outro lado, né, tentando se defender de alguma maneira. E eu acredito, assim, eu até tentei, mas algumas pessoas não querem ver, né? Então, não adianta eu impor isso e empurrar a goela abaixo. Claro. E existem outras... E aí é um mundo também completamente de decepção, porque pessoas em que jogaram comigo e trabalharam comigo durante todo esse período e conhecendo a minha índole, conhecendo o meu caráter, afirmam veemente de que eu fiz intencionalmente. Então, é complicado. E o que eu posso fazer agora? Eu posso me calar nesse momento, acreditar exatamente e defender veemente aquilo que eu acredito e ir até o final. Então, essa minha força vem da minha base, que é a minha família, que em nenhum momento tira, né, a sua convicção, né, daquilo que eu faço, principalmente porque são os principais formadores do meu caráter. Então, eles estão ali ao meu lado e, para mim, é a melhor situação tendo eles do lado, porque o que vem de fora vem para agregar, mas vem para destruir. E, enfim... Estamos esperando, né? Enquanto isso eu trabalho, enquanto as pessoas acham que eu não estou fazendo nada, eu estou trabalhando. Mas o grande lance é o seguinte, ele é muito difícil e as pessoas precisam ter assim, um QI super elevado para entender que você não precisou de absolutamente nada para construir a sua carreira, que é absurdamente vitoriosa, absolutamente Exatamente vitoriosa. isso. E por que agora... A forma como foi feita, a violência, eu senti aquilo como uma violência,
na boa, Tandara, não estou fazendo média com você, nem puxando seu saco, nem nada. É a forma como eu enxergo. Pra que essa truculência, cara? Você estava no Japão, estava prestes a estrear, não é? Numa Olimpíada que já estava sendo postergada aí por causa da pandemia. Por que chegaram à conclusão naquele momento? Por que não antes da delegação embarcar? Por que não um mês atrás? Por que não durante o recesso da pandemia? Por que não depois, para ter mais calma, para averiguar, para pedir contraprova, enfim? Por que tem que ser com essa violência? Simplesmente tirar uma das mais brilhantes atletas olímpicas do nosso país, da nossa nação, de um país do outro lado do mundo, do Japão, para botar ela no avião e mandar de volta sob uma acusação. Cara, não tem problema, tem acusação, perfeito, tem que apurar, tem que ouvir todos os lados, tem que ver todas as provas, tem que conferir. Eu sei que existe um processo, esse processo, eu sou a favor de que ele seja seguido, mas não com essa violência, essa truculência e a forma como foi feito. Então, para mim, a coisa já começou errada, Tandara. E a outra conclusão é muito simples, cara. Quantas medalhas de ouro você ganhou com a camisa do Brasil, representando essa nação? Né? Quantos títulos você conquistou representando comunidades inteiras, não é? Seja de São Paulo, seja de Santa Catarina, enfim, de onde você jogou. E você não precisou, cara, de doping, você não precisou de subterfúgio. Quantas noites e noites você teve problemas pessoais que você não queria jogar no dia seguinte, aí você acordava, respirava fundo e falava, não, eu tenho que ir porque não sou só eu. É toda uma né? Enfim, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando 2 horas porque eu falo demais. Mas, cara, o que menos me preocupa é culpabilidade, tá? Porque para mim você não tem. E eu sei que isso vai ser provado porque a verdade sempre aparece e ela chega. Eu só questiono exatamente essa truculência que foi utilizada de uma forma absolutamente desnecessária e assim, independente se a Tandara fosse o Zenon, que fosse o Juninho, que fosse o Pedrinho, que fosse o Alisson, que fosse o Pio, que fosse quem fosse, cara, não é assim que se trata as pessoas que dão pra gente, não é esse tipo de gratidão que a gente espera, não, e não é uma gratidão especial. É só um reconhecimento daquilo que é feito por todo mundo. É claro, você trabalha por você trabalha pela sua família, você construiu a sua carreira porque era o seu sonho construir essa carreira, mas até a página 8, que a partir de um momento você passa a não se pertencer mais. Você pertence a um país, cara, a uma nação. Você é representante de uma nação. E isso é muito sério, isso é muito forte, viu, Tandara? É isso mesmo. Foram 18 anos, né? 18 anos jogando voleibol. E durante 10 anos eu vesti a camisa da seleção e briguei pelo Brasil, né? Então, desde o meu início de carreira, já foi demonstrado, e isso não precisou nem impor isso para as pessoas e fazer com que elas observassem, de que eu defendia realmente com garra, com determinação, que era exatamente aquilo que eu defendia, e outra, eu não ia arriscar toda essa história, essa vida, né, dentro do esporte, eu não ia arriscar por um momento só, né, principalmente porque na minha cabeça essa até então não seria, né, a minha última Olimpíada, enfim. Mas eu não quero que parem comigo, por isso eu acredito muito veemente naquilo que eu estou defendendo, porque eu quero voltar, independente do período em que se concretizar realmente, porque o martelo ainda não bateu, né, para decidir realmente o meu futuro. E independente do período que tiver, eu vou voltar, porque eu vou terminar minha carreira da minha vontade. Não quero que parem comigo, eu quero decidir o meu momento de parar. Sensacional. É isso, Juninho. Cara... Nando, a Tandara me lembrou o Mauro Maggi, que foi punida por um período, quando voltou no primeiro salto, foi lá e saltou, levantou da caixa e falou, rapaz, tem um número grande aí na pista de areia, Nando. Então é isso. A Tandara, com certeza, vai conseguir um parecer favorável. Sim. Ela tem capacidade de voltar a disputar, mesmo que você vê, aparentemente, a impressão que temos da segurança que ela tem, me parece ser clara, Nando, porque defender uma coisa que é difícil de suportar, Nando, você sabe daquela história. Vou falar para a Tandara, falo para o meu filho. Meu filho me chama de papai também. Papai, eu vou fazer um negócio. Beleza. Isso que você vai fazer pode contar para os outros? Essa é a pergunta.
Né? Se pode contar para os outros, claro que pode contar para mim. Então, Nando, bota o fé na frase da Tandara, estou olhando aqui para ela, claramente ela tem segurança e pode ter erros de procedimentos em exame antidoping, sim, Nando. Erro de procedimento. Não é? Foi tudo feito de acordo com o que manda o protocolo da Corte Internacional lá em Lausanne, na França? Lausanne, na Suíça. Na Suíça, perdão. O tribunal. O Tribunal Internacional. Então, Nando, ela vai receber um parecer provavelmente positivo e vai mostrar o talento que ela tem, dar sequência e quem sabe daqui uns 4, 5 anos, não sou nenhum profeta do acontecimento, ela que Pode já ser tem breve. um projeto de... Eu acho que pode ser, o Pode ano ser que vem. muito mais breve, pode ser até que seja esse ano. Pode ser. Ou Pode até ser o que fim do seja ano. esse ano. E dentro daquilo que o Juninho falou, não há verdade que não apareça e a mentira que dure para sempre. Então, Verdade. é Isso aí. exatamente isso. Não há mal que sempre... Sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Exatamente. Ô, Zenon, já vou passar a bola para você. Deixa eu só dar um abraço aqui no nosso parceiro Aparecido Alves da Silva. Boa tarde, senhores. Nando, como esse futebol nos guarda surpresas. Quem diria que o Atlético Goianiense ganharia do Corinthians? E ganhou, 2-0. Poderia até ter sido mais. Abraço para todos, inclusive para a convidada do programa, que tem uma cortada daquelas. Verdade, grande Tandara. Rapaz, você não queira brigar com a Tandara, não, viu, cara? Assim, vias de fato, né? Alguns anos atrás, o pessoal daqui da empresa que trabalho participava de jogos abertos Sindusfarma. Em uma edição dos jogos que eram abertos no Ibirapuera, a Fofão foi madrinha e no ano seguinte foi o Careca. Bacana, valeu, Aparecidão. Olha o Antônio Roberto lá de Pedro II, no Piauí. Cadê o Antônio Roberto? Não entrou por quê? A mensagem do Antônio Roberto. Vamos lá. Tá travando aqui. Deixa eu mudar. Aí, agora sim. Boa tarde, amigos. Tandara, Zenon e Juninho têm muitas coisas em comum, Nando. Cara, são campeões, são vencedores, são lutadores, são trabalhadores, são... Acho que tem tudo a ver, cara. Tudo a ver. A Zoe, essa aí é a irmã do Zenon, viu, o Tandara? Isso aí é o nosso amor, nossa princesona. Boa tarde, meus amigos queridos. Abraços, parabéns pela convidada. Juninho, só vou falar contigo na segunda-feira. Agora você explica... Tem uma rivalidade. Ô, Juninho, agora você explica para Tandara o porquê, não é? Que ela só vai falar com você na segunda-feira e o Zenon já emenda lá também com uma resenha. Eu não falo nem pergunta nem entrevista, aqui é resenha, bate-papo. Espero que você esteja se sentindo muito confortável aí, viu, Tandara? Muito. E Tandara, daqui a pouco o Zé vem com uma colocação que é sempre muito boa. A Zoe é irmã do Zenon, a família do Zenon, a família que participa muito aqui do programa. E nós temos uma rivalidade que ela torce pro Avaí e sempre que alguém me pergunta Avaí contra algum time, eu sempre cito o algum time como vencedor. Logo, ela se aborrece quando eu escolho o adversário. Ela manda um leãozão que tem, que o Avaí é lindão, azul claro. É lá na terra do Google. Você sabe que o Zenon é Santa Catarina. Sim. Terra do nosso grande Gustavo Kirten. Então, Tandara, a Zoe de vez em quando me aperta, viu? Isso. Não pode se comprometer. Vai com calma, hein? Tem que acreditar. Vê direito que o marido dela, João, fica de olho, bom, velho. Um abraço, Zoe. Valeu, Nando. Mas é o seguinte, cara, dentro dessa situação que está acontecendo, só de olhar no teu semblante, Tandara, eu acredito em você. Obrigada. Só isso que eu posso te falar. Só pelo teu semblante. É exatamente isso. Eu já soube de várias situações, né, inclusive colegas, né, de profissão, atleta de futebol, e que tiveram também essa situação, né, desagradável, e que depois foram provadas que realmente não tinha acontecido absolutamente nada, né? E eu acredito que você também não tenha feito qualquer tipo de coisa para tomar ou ser melhor dentro da sua performance, porque você sempre teve uma performance fantástica, então não necessitaria de outros artefatos para melhorar mais o que, se você já tinha tudo. Então não tem. Eu acredito em você.
Amém, obrigada, obrigada. Isso é muito importante para mim, principalmente quando eu ouço que o meu semblante, ele condiz exatamente com aquilo que eu estou falando. Então... Bela frase, hein? Nando, você viu a frase da Tandara? O meu semblante é parecido com o que eu falo e com o que eu faço. Que quando nós falamos e fazemos o que falamos, Tandara, é exatamente esse cidadão desportista que você está falando. Zenon, o que você viu aí é verdadeiro. Estou olhando aqui para ela, uma moça bonita, simpática, tem uma oratória das boas, fatalmente pode ser aí uma palestrante, e não me parece que está comprometida com o erro, não. Ela está comprometida com a verdade, Nando. Com certeza. O Vladimir Pires está mandando aqui, está no Facebook. Facebook, Vladimir Pires, boa tarde, amigos. Parabéns pela convidada de hoje. Ele botou com D aqui. Dandara Show. E Deus já emprestou um microfone também. Não foi só o talento para as quadras, não. É o que está dizendo o Vladimir Pires aqui para você. Viu, Dandara? Ai, obrigada. Ô, Tandara, é o seguinte, cara. Eu queria conhecer um pouco melhor a sua visão não de mundo perfeito, não de sociedade perfeita, mas a sua visão sobre as imperfeições que podem ser aperfeiçoadas e as coisas que são ruins que podem ser melhoradas para a sociedade como um todo. Por exemplo, o esporte salva vidas, não é? A gente tem exemplos aí de um monte de crianças e projetos sociais muito legais, muito bacanas de esporte que tira a criançada da rua e bota a molecada para através do esporte, aprender não só o esporte em si. A gente sabe que a maioria desses garotos e dessas garotas, infelizmente, a maioria não vai ser grande estrela e etc. Mas ali, o período que ela tiver, ela vai aprender disciplina, ela vai aprender respeito, ela vai aprender saber ganhar, não tripudiar quando ganhar, saber perder, não se achar a pior do mundo quando perder. Enfim, é um ensinamento de vida através do esporte. Mas é só através do esporte? Ou a gente pode ter outras soluções? Bom, isso eu posso falar com propriedade, porque eu já faço isso através do Instituto Tandara Caixeta. Eu encabeço o projeto nos últimos 8 anos, em que nós já atendemos mais de 3.000 crianças. Então, a nossa preocupação hoje, dentro do Instituto, o esporte é só um meio, né? Então, é igual você... Disciplina, responsabilidade, comprometimento, né? Esse é só um meio que o esporte vai ensinar isso. Sabemos exatamente, como você disse também, que não vamos revelar, não será possível, né? Ou não, né? Ao longo desse projeto a gente ainda não descobriu, assim, mais de 5 atletas que fariam disso, do esporte, a sua vida, né? Então, assim como eu fiz. Então, a gente acredita que, acima de tudo, nós formamos o cidadão. Nós ensinamos ele a agregar para a sociedade aquilo que ele pode modificar, né? Hoje nós vivemos numa sociedade completamente egoísta, no meu ponto de vista, porque a gente só pensa na gente e a gente não pensa no próximo, a gente não pensa na benfeitoria ou no bem que a gente pode fazer para esse próximo. Então, hoje eu uso... Claro que eu vim de um projeto social, e nós encabeçamos, o meu marido também veio de um projeto social, o Kleber, e a gente acredita que, assim como o esporte pode transformar a minha vida, como transformou, a gente pode passar isso também para outras pessoas, né? Hoje o Instituto, ele trata, né? A gente fala que trata, entre aspas, né? Crianças de 6 anos até 18 anos, porque a gente acredita que é exatamente nesse período em que a gente pode ajudar na formação do caráter dessa criança e direcionar o adolescente. Então, dentro disso a gente ensina o comprometimento, o companheirismo, a necessidade de ajudar o próximo. Não é só quando eu estou bem que está tudo bem, eu vou viver a minha vida, mas e o próximo? A gente também ensina esse respeito, a individualidade de cada um. E isso é muito importante hoje para a sociedade, que é o que falta, minha opinião. A gente, enquanto está tudo bem para mim, não importa o que o outro está passando, né? Então, hoje a gente, na minha cabeça, a gente ainda, claro que não só o Brasil, mas o mundo ainda eu tenho esperança de que realmente possam vir realmente dias melhores e que melhore tudo para todo mundo.
mas a gente precisa se conscientizar um pouquinho mais em olhar para o próximo, observar a dor dele, aquilo que está sobrando para mim, posso acrescentar em algum momento do outro lado. Então, a partir do momento em que nós abrirmos os olhos, né, e observar para um lado mais humano, não profissional, não financeiro, mas a gente olhar por esse lado humano vai fazer completamente a diferença. E hoje todas as pessoas que passam, né, na minha vida, que passam no meu projeto, os meus amigos, enfim, a gente tenta ensinar exatamente isso. Eu vim nos últimos 6 anos ajudando 3.000 crianças, mas assistindo a necessidade dessa família. Então, a gente acredita também que eu não vou ali me doar o tempo inteiro. Eu preciso fazer com que essa pessoa enxergue aquilo que eu estou fazendo para que ela venha fazer para um terceiro também. Então, isso vira uma corrente. Então, e através dessa corrente a gente pode abraçar várias outras situações para que várias outras pessoas sejam impactadas. Então, esse é o meu projeto, é isso que eu defendo, é isso realmente que eu acredito e que, de verdade, eu sei que faz a diferença na vida de muita gente. Com toda certeza. Acho que a palavra humanizar, né? Porque, o Juninho, o Zenon, parece que com a evolução do tempo, olha quanta gente evoluiu, cara, e não precisa ir muito longe, não. De 30 anos para cá, a gente evoluiu muito em tecnologia, em ciência, em solução. Ainda não descobriram a cura para o câncer, né? Ou descobriram e não deixaram, né? E nem o combustível que não seja fóssil, mas, enfim, humanizar eu acho que é a palavra, porque parece que o ser humano está se desumanizando. Nós estamos na era da informação, nós estamos na era da tecnologia, a gente tem tudo. Cara, eu, Juninho, eu tenho 55, o Juninho tem 63, o Zenon tem 67, vai fazer 68 anos, ô Tandara. No nosso tempo, cara, não tinha internet, não tinha nada, não é? Então, a gente evoluiu muito, mas muito, muito, muito. E acho que... No meu início, eu não tinha. Eu também não tinha internet em casa. Eu não tinha telefone celular. Na época, eu lembro, quando eu era criança, a gente tinha um videocassete. Né? Então, assim, eu tenho 33 anos, mas também eu passei por essa experiência também. Sim. Eu vim ter o meu primeiro celular com 14 anos porque eu saí de casa. Né? Então, era a minha forma de comunicação para os meus pais e que também muitas vezes eu nem tinha crédito, eu ligava a cobrar para casa, porque quem pagaria a conta era o meu pai, não eu. Né? Então, assim, eu também tive isso e eu também assisti essa evolução, claro, junto com o meu crescimento também, essa evolução de todos, né? De informação, da informação. De hoje você chegar e uma pessoa falar assim, cara, eu não tenho informação. É muito difícil. Porque, assim, não tem como. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma TV, todo mundo tem um computador, né? E até mesmo na pior área, né, carente hoje do nosso Brasil, também tem. Sim. As pessoas também são informadas. Talvez não tenham a possibilidade de ter, mas a informação vai chegar. Em algum momento ela vai chegar, né? Mesmo que seja uma informação errada, mas ela vai chegar. E isso prova a nossa evolução durante todos esses tempos. Mas o que me incomoda é a deturpação da evolução que a gente teve. Porque quanto mais informação a gente tem, mais gente faz questão de passar até informação errada e vira um caos. Chega um ponto que você não sabe mais em quem acreditar ou no que acreditar. Exatamente. Parece que a maldade, ela não sei, ela é alimentada cada vez mais e parece que as pessoas fazem questão exatamente de fazer Exatamente. Isso. E o pior é que não dá nem para chamar de animalização, porque o animal não faz mal a ninguém também. Não. Ele pode ficar para se defender, alguma coisa assim, ele pode alterar o estado de espírito dele. Mas ele não sai por aí fazendo maldade, muito pelo contrário. E o ser humano, sim. Então, essa humanização que você utilizou aí dentro do seu conceito foi a palavra que eu pensei, que eu acho que é o que a gente está precisando, Tandara, em todos os setores, na sociedade, na indústria, no comércio, no trato, na relação, né, empregado-empregador, na política, enfim, tudo quanto é lugar.
humanização. A gente precisa retomar essa humanização. Exatamente. Eu dava benção pro pai, cara. Beijava o pai, benção. Benção. Sabe, se não, você quer Benção valor... para dormir, benção para chegar. Isso é respeito, isso entendeu, cara? E essas coisas a gente não tem mais hoje não, viu, Zé? Hoje eu ensino para minha filha, eu sou questionada e falo assim, poxa, mas por que você está ensinando isso? Por exemplo, porque eu aprendi assim. Eu aprendi que benção mãe ao chegar, benção pai, boa noite, benção, Deus te abençoe. É assim, é respeito. E hoje, aí a minha filha fala assim, mamãe, que você? Eu falei assim, você não, senhora. Senhora, perfeito. Senhora. Perfeito. Porque foi o que minha mãe me ensinou. E aí ela fala, senhora, eu falo direito, não é assim? Exatamente. Ela, mas nenhuma das minhas amigas falam assim. Eu falei assim, mas você tem que falar comigo. É uma maneira que eu gostaria que você me tratasse. E é exatamente a questão do respeito. E hoje ela faz. Então, para mim, isso é importantíssimo. Então, quer dizer que eu estou no caminho certo e que eu estou humanizando, né, e educando a minha filha da melhor maneira. Ô Zenon, é o que eu faço com a Letícia também. Ela, mas todo mundo. Fala, filha, primeiro que você não é todo mundo. Não é todo mundo. Você é uma pessoa muito especial porque você é filha do papai. Então, não faça que nem todo mundo. Faça como você acha que deve fazer com a orientação do papai e da mamãe. Porque hoje em dia, filho até xinga pai, não é isso, Zenon? Eu diria o seguinte, cara. Eu e o Juninho trabalhamos em escola de futebol, né, aqui em Campinas. Cara, a gente tenta educar, mas os pais atrapalham na educação. A Tandara deve saber muito bem disso. Às vezes dá um puxãozinho de orelha num aluno, ou não precisa nem puxar a orelha, dá uns 5 minutinhos para ele ficar lá fora, para ele saber que ele fez alguma coisa errada. Só que, se o pai estiver assistindo, ele já dá um grito com você, professor. Por que você tirou meu filho aí do treinamento? Eu estou pagando. Exatamente. Então, eu mandei embora, pelo menos, eu acho que uns 150 meninos da minha escola. É isso. Eu falei, pega o seu filho e vai educar então ele na sua casa. Porque aqui ele está sendo mal educado. Estou tentando educá-lo. Você não quer? Leva ele para sua casa. Então é isso, cara. Às vezes você tenta, dentro de um projeto, né? Educar a forma correta para as crianças, como devem ser, mas, infelizmente, a maioria dos pais atrapalham. Outro detalhe, eu gostaria muito de ter a Tandara naquele projeto que nós criamos no Corinthians, Democracia Corintiana. Porque, sem dúvida nenhuma, nós seríamos uma ótima aliada. Com toda certeza. Na década de 80, início da década de 80. Aliás, a gente sempre fala aqui, Tandara, eu tenho esse privilégio, né, de ter acompanhado a história e de ter esses dois comigo aqui. E esses dois jogavam no Corinthians na época da democracia corintiana, fizeram parte ativa e efetiva, não é? Correram riscos com as famílias na rua, porque na época da ditadura, quem se atrevesse a falar, não era punido de alguma forma. Mas esses dois, ao lado do Sócrates, do Casagrande, do Vladimir, que era outro cara muito atuante e tal, eles começaram dentro de uma micro sociedade que era o Corinthians, um clube de futebol, não é? E que tem uma das maiores torcidas do mundo. Então, rapidamente, a história da democracia corintiana, o anseio pela democracia, começou dali. E, de repente, não era mais o Corinthians, não era mais o time do Corinthians, espalhou para o Brasil inteiro. Né? Aí veio Rita Lee, Chico Buarque, os grandes artistas e tal, encamparam também essa ideia, até a campanha das diretas já, tudo começou ali na democracia corintiana. Então, a democracia que a gente tem hoje, e eu espero que continuemos tendo, também se deve ao que esses caras fizeram através daquele movimento lá atrás. Para mim, são exemplos de pessoas, viu, Tandara? Eu espero, sinceramente, que outros Zenons, outros Juninhos, ou quem sabe algumas Tandaras,
possam, não é, além de manter, melhorar essa situação. Com certeza. Eu fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. Então, tudo aquilo que, para mim, vem para agregar e que eu possa, né, agregar em algum lugar, com certeza. Muito obrigada. Muito legal. Ô, gente, é incrível, mas já são 13 horas. Cara... Ô, Nando, lá não tem um fuso horário, não tem alguma coisa que pode... O seu microfone é esse aí. Ô, Nando, aí, garoto. não tem uma forma de alegar que nós estamos com fuso horário, que nós mudamos de estado, nós somos para... Não é nem isso, Juninho. Não é nem isso. Você já viu o tamanho do Clebão que está aqui na... Eu tô vendo que tem um grandão aí. Tô vendo um grandão aí, Nando. Cuidado, hein? É o marido da Tandara, o Kleber. Tô vendo. Muito respeito com... Ô, Kleber... Você é gente boa, deixar bem claro. Eu falei que ele é bonita, mas tranquilidade. E ele tá com fome, Juninho, porque ele não almoçou ainda. Fome tripla, né, Nando? Olha o tamanho do cara. Cara, passou tão rápido, Zanão, que eu cometi a indelicadeza de sequer oferecer uma água pra Tandara, cara. Ô, Nando, corrige isso, Nando. Nossa, foi mal demais. Foi mal demais. Ó, temos que encerrar, infelizmente. Eu ficaria aqui a tarde inteira, mas a Tandara tem agenda aqui em Ribeirão Preto, na região também. O Elbert, o Davi, vem cá, Davi. Vem cá. Chama lá, Davi, ajuda lá. Tá chamando. Me fala aqui o nome dos meninos. Tem o Wilbert. O Elbert. Vem cá. Ricardo. Tá, a Tandara sabe. Eu sei. Ela sabe, eu queria saber o nome dos meninos. O Elbert, o Ricardo e o Kleber estão me acompanhando nessas agendas aqui, né, na região de Ribeirão, né, nesse novo projeto que nós estamos fazendo. Então, eles são os meus acompanhantes durante toda essa semana que a gente está aqui em Ribeirão. Pô, que bacana. Tandara, cara, não quero nem ser repetitivo de falar da honra, não é, de receber você aqui, da gratidão, não é, por você ter aceito o nosso convite, dizer do orgulho que a gente tem por você, por tudo aquilo que você fez pelo esporte, repito o que eu falei lá no início, pelo esporte, pelo nosso país, não é? Obrigado, cara, obrigado de coração, são pessoas como você que fomentam o bem, não é, nas outras pessoas, mesmo sofrendo injustiças, não é, consequências por irresponsabilidades ou enfim, tudo aquilo que te machucou, te magoou no esporte, mas as coisas que você conquistou, as coisas que você fez, as coisas que você ganhou para a tua vida, para a tua família, são infinitamente maiores do que essas pequenas coisas que te aborreceram, tenho certeza absoluta. Quero desejar de todo o coração que você tenha ainda mais sucesso, que você seja ainda muito mais feliz e que você possa, de alguma forma, fazer outras pessoas felizes, tá? Seja numa comunidade, numa sociedade, e eu não estou me referindo ao seu projeto social, estou me referindo ao seu novo projeto de vida, de carreira, de ocupação, que você possa ser muito feliz e que você possa ajudar muita gente, tá bom, Tandara? Amém, muito obrigada, eu que tenho que agradecer. A honra é minha, com certeza, de estar aqui colocando, né, as minhas ideias, a gente batendo esse papo gostoso, muito obrigada mesmo. E como você falou, eu já vesti muitos anos, né, a camisa da seleção, defendendo o Brasil, e com certeza eu quero continuar vestindo essa mesma camisa, só que defendendo, né, o esporte, o terceiro setor, aquilo que a gente acredita, né, essa transformação e defendendo essa sociedade também, né, lá na política, enfim, nesse novo projeto que eu estou. E isso para mim é muito, muito, muito importante e eu estou me dedicando diariamente, procurando aprender cada vez mais, porque hoje eu sou bem pequenininha assim, mas eu estou muito disposta a aprender e eu quero fazer com certeza a diferença para muita gente. Vai fazer, com certeza. Zenon, seu abraço fraternal, carinhoso na nossa querida Tandara. Um grande abraço a Tandara, foi um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa. Ele abrilhantou demais, nos passou aí lições fantásticas. E eu espero que esse seu problema seja resolvido o mais rápido possível e que você possa tirar isso da sua cabeça e viver a sua vida da forma que você deseja. Amém. Obrigada. Livre de todas essas injustiças que acontecem, que a gente sabe que acontecem, mas cedo ou tarde elas são desvendadas. Amém.
É isso aí, muito bem. Juninho, seu abraço carinhoso, fraternal na querida Tandara. Muito legal, Nando, foi uma experiência das melhores. Eu fiz umas 30 perguntas para ela, Zenon, antes do programa, porque não é todo momento que você encontra com um talento desses, com respeito. O talento dela, Nando, não esquece. Ela nasceu em outubro, que tem um tal de Pelé, tem um tal de Careca, esses caras também nasceram em outubro, Nando, tô ligado. Tandara, parabéns a você, que esse problema de ordem de julgamento saia um resultado positivo e que você possa levar, como aparenta ter condições de levar a sua experiência, o seu viver de cidadã para o esporte, para a sociedade, para os jovens e nas oportunidades que você tiver de intervir, que a sua intervenção venha através do esporte, porque no meu entendimento, Tandara, parabéns a você, o esporte é uma tremenda ferramenta da educação. Muito bom te conhecer. Clebão, cuida dela, tá, filho? Um abraço, parabéns. Com certeza. E leve o nosso beijinho carinhoso. A gente não conhece a Maria Clara, né? Mas só pela indicação familiar a gente já tem bastante carinho por ela. Leve o nosso beijinho fraternal para ela, com 6 aninhos, não é? Já está se encaminhando aí na vida e que ela possa ser, independente de uma desportista, de uma médica, uma cientista, uma advogada, que ela possa ser uma grande mulher assim, como o exemplo da mamãe dela, tá bom? Tandara, Muito obrigada. Obrigado, cara. Obrigado mesmo, de coração, viu?